Ô, coisa boa! De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Gente, o WhatsApp tá liberado. 011 964450532. Vamos falar agora do transtorno do sono. Com ela, a médica mais gata do Brasil, doutora Francine Mendonça. Boa tarde, olha, vocês andam tendo problemas no sono? Sono agitado, pesadelos ou mesmo aquela paralisia do sono? Você despertar e o corpo ficar paralisado? Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Alguns transtornos de sono que pode estar acometendo você. Então, fica aí ligado. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Roda, vai! Ah, peguei vocês. Ah, meu sono não é tão bom assim não, gente. Eu também quero aprender juntinho com vocês aí, ó. Por isso, pode mandar as perguntas. 011 964450532. Vamos entender primeiro a história do sono REM e sono não REM. Como que é isso, doctor? Ótimo. Então, para quem está pensando que o sono é uma fase que a gente entra num estado paralelo, depois volta subitamente, não é, gente. O sono, ele é composto por fases, Gi. E de uma maneira mais geral, a gente tem duas grandes fases do sono. A fase do sono não REM, REM significa movimento rápido dos olhos, tá? Tem uma fase que não tem esse movimento rápido dos olhos e aquela do sono REM, aquela em que a gente tem o movimento rápido do sono. Então, dos olhos. Vamos explicar direitinho, tá, Gi? Na primeira fase do sono não REM, a gente tem a fase N1, que é aquela fase em que a gente está entrando, aquela transição do acordado para o sono, né? Essa é a primeira fase, N1. Que você não sabe se está dormindo ou se está acordado. Isso, exatamente. Depois, a gente começa a diminuir a frequência do coração, a diminuir a frequência da respiração, a diminuir o nosso metabolismo, tá? Aí nós temos a fase N2, que é a fase daquele sono intermediário, tá? E aí depois a gente vem para o N3, que é o sono profundo, Gi. Onde regenera, manda as células lá, os nutrientes, tudo aquilo, é no sono profundo ou já no sono superficial já trabalha? Ótimo. No sono profundo é que nós temos principalmente essa produção de alguns hormônios do crescimento, da questão do aumento das células musculares, tá? De uma limpeza, vamos dizer assim, da regeneração celular. Onde aí nós temos solidifica que a memória, tudo no... Aí não. Geralmente não, ó. Então vamos lá. N1 a gente está entrando no sono. N2 a gente está diminuindo a frequência cardíaca, respiratória, metabolismo, a musculatura está ficando relaxada. Entramos no sono profundo, que é aquele sono que é isso, regeneração das células, produção de alguns hormônios, degradação de outros hormônios. Então, o hormônio do estresse vai sendo limpado aí, o hormônio do crescimento vai sendo produzido aí. E é nessa fase que, se você despertar o indivíduo acorda meio confuso, meio grogue. Sem saber onde está, né? Exato. Aqui não, aqui ele já desperta um pouquinho mais rápido. E aí nós temos a fase do sono REM, que é aquela fase que você falou da consolidação da memória. Isso mesmo. Então, no sono REM, nós temos exatamente o que acontece durante o dia, a gente vai solidificando no sono REM. E no sono REM é principalmente a fase dos sonhos, tá? Então, imagine, Gi, que todas essas fases, elas ocorrem em média em 100 minutos, esses ciclos, tá? E durante a noite, a gente passa por esses ciclos em torno de 4 vezes a 5 vezes. Ah, depois do sono REM, volta de novo pro... Exatamente. Por isso que às vezes a gente acorda pra fazer aquele pipi, gente. Entendi agora. Não é porque a gente fica lá no profundo, no outro. Você volta, desperta um pouquinho, aí vai lá, faz o pipi e volta, entendi agora. São 4 fases, então. E quem não consegue... Mas 4 fases para ter aquele sono regenerador, para ser saudável? Isso, exatamente. Se só faz 3, 2, tá errado. Exatamente. Tem pessoas que têm um sono fragmentado, que não consegue chegar muito bem ao sono profundo ou não ter um sono REM, por exemplo, né, com eficácia. E você ter ideia, esse sono não REM geralmente é na primeira período da noite. O sono REM é mais para o final da noite. Então, tem essas características, tá?
Bom, e o que é que acontece, Gi? Lá no sono REM, nessa fase dos sonhos, imagine se a gente estivesse sonhando e o nosso corpo se movimentasse de acordo com os nossos sonhos. Isso não pode acontecer, Mas não a é gente verdade? alguém já fez isso, gente? Já deu um tapa, você tava dormindo, acordou com um tapão, alguma coisa assim, a pessoa gritando. Eu tinha uma prima, gente, que ela acordava e falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E ela era sonhando, não sabia se podia acordar, se não podia. Eu ficava lá quietinha, né? Com Mas medo. geralmente não é para acontecer, Gi, porque fisiologicamente, tá? Na fase dos sonhos, né, que nós temos uma maior frequência dos sonos, que é a fase do sono REM, nós temos aquela atividade elétrica que começa a voltar a ficar acelerada, que aqui já estava um pouquinho mais lenta na primeira fase. No sono REM vai voltar a acelerar, né? Nós temos a fase do sono, mas o que é que acontece com a musculatura do nosso corpo? Nós temos os neurônios que inibem ela. A gente tem uma atonia. Nós temos a musculatura completamente relaxada, exatamente para não ocorrer essa interação dos nossos sonhos, né, com o movimento do nosso corpo, tá? Mas aí nós temos os distúrbios, né? Os distúrbios do sono. E um distúrbio muito frequente até, enfim, é essa questão que a Gi falou, você movimentar, bater, dar chute, falar, gritar durante o sono. Opa, isso é normal? Não. É um transtorno. É um transtorno do sono REM. Tá. O ronco tem alguma coisa a ver também com transtorno, não? Já Porque, sabe uma dúvida? Que muita gente fala assim, ai, eu não dormi nada à noite. Mas roncou a noite inteira. Eu falei, gente, como não dormiu? Roncou a noite inteira e não dormiu? Isso é possível? E não dormiu, ele pode ter tido, porque muitas vezes o ronco, ele vem com microdespertares, né? Muitas pessoas que têm ronco têm a apneia do sono associada, aí tem aqueles microdespertares, aí nesses microdespertares não passa por todas as fases do sono. Entendi. Consequentemente, não tem aquele sono regenerador. Mas aí é diferente desse transtorno que eu estou falando para vocês. Tá. Transtorno do sono REM, comportamental. A pessoa que bate, a pessoa que movimenta, a pessoa que cai da cama, a pessoa que acorda machucado, que fala até palavrão durante o sono. Você tem esse familiar? Ou Aquela conhece pessoa alguém? que roda na cama todinha. Isso é muito comum em criança, não sei, né? Que acorda de um jeito, dorme de um jeito, acorda no final da cama, virada de outro jeito. Isso é comum em crianças ou não? Também a criança pode ter esse transtorno do sono? Olha, o pequenininho, muitas vezes as fases do sono não estão bem definidas, isso pode acontecer, não é? Mas esse transtorno comportamental do sono REM, ele incide mais em 60 a 70 anos de idade, né? Começa a partir dos 60 anos mais ou menos, tá, Gi? E geralmente está relacionado a um distúrbio, um acúmulo de uma proteína, tá? No cérebro. E muitas vezes esse transtorno comportamental, posteriormente, né, se associa a, por exemplo, doenças como a doença de Parkinson, não é? E outros tipos de doença. O transtorno comportamental do sono REM, ele também pode estar associado à narcolepsia. Sabe aquela pessoa que dorme muito durante o dia? Tem aqueles cochilos rápidos e abruptos, que é a narcolepsia. A gente já falou, faz muito tempo que a gente falou, vou até trazer esse tema de novo. É, isso que eu ia te falar, já pode trazer novamente. Pode estar associado à narcolepsia, pode vir associado à doença de Parkinson, tá? Então, essa movimentação anormal durante o sono, em que você encena sonhos ou pesadelos, você interage com o sono, o seu cérebro não consegue desligar os seus músculos, nós chamamos de transtorno comportamental do sono REM, tá? Doctor, quando você sonha também, você tá dentro do sonho, aí você quer acordar, é como se você estivesse consciente, mas você não consegue sair dali. Por exemplo, sei lá, num assalto, eu tô pulando de um prédio, eu já sonhei muito, eu tô voando, entendeu? Mas eu sei que eu tô sonhando, mas não consigo sair daquele sono. Isso é um transtorno também? Não. No caso, você se tornou, porque assim, veja, nessas fases do sono, né, a gente tá, por exemplo, aqui, a atividade cerebral diminuiu. Nessa primeira fase do não REM, a gente não tem sonhos frequentes. Tá. Mais frequente é lá no sono REM. Nesse sono REM, a atividade cerebral já começou a ficar mais acelerada, tá? Então, o que acontece? E aí, o seu músculo está relaxado. Muitas vezes a gente volta à consciência
percebe essa atividade do sono, mas tem uma mescla entre consciente e inconsciente. Você percebe, até começa a perceber o sonho, mas não consegue despertar. Num estágio até mais avançado, a gente tem, então, já que você perguntou, eu já adianto, a paralisia do sono. Gi, como é que acontece? Sim. É isso, você acordou, tá? Perdão, você se tornou consciente, você até percebe o seu ambiente, mas o que acontece? O seu corpo não responde, tá? Você não consegue se movimentar. Isso Nossa, já aconteceu comigo, Jura? né? Já aconteceu comigo. Então, eu despertei, mas eu não consegui movimentar o corpo. Geralmente, dura até 60 segundos, tá? Não é rapidinho. Não é, mas nesses 60 segundos, as pessoas, assim, muitas vezes a paralisia do sono vem associada a alucinações. Tem pessoas que veem objetos bizarros, sente como se tivesse saído do ambiente, tivesse um universo paralelo. Já tive isso, gente. E por que dá isso na gente, doutor? Exato, é aquela questão. Você se tornou consciente, mas aquele mecanismo de voltar a religar a musculatura não foi junto. Entendeu? E tem algum motivo, uma causa? Não, muitas vezes é só uma pequena dissociação que causa. Pode estar associado, por exemplo, a estresse, a privação de sono, a paralisia do sono, ela pode estar dentro da narcolepsia, né, que é esse sono excessivo. Pode ter, sim, algumas associações que predispõem à paralisia do sono. Sim. Mas, e tem descrições, tem gente que fala assim, nossa, doutora, aí tem a questão da crença, né? Sim. Parece que tem espírito na minha casa, né? Sim. Então, você vê que tem umas descrições, assim, muito esdrúxulas. Entendi. Isso pode acontecer. Aí você me pergunta assim... Quem teve uma vez, por exemplo, a doutora teve. Eu também acho que já tive isso com alucinações, esse universo paralelo, também já fui para ele. Agora... Pode voltar a acontecer, é normal uma pessoa ter sempre isso, né? Porque às vezes deu uma vez e nunca mais aconteceu, não é recorrente. Agora, se for recorrente, tem que procurar um especialista, né? Assim, não tem risco, né, iminente, não é prejudicial à saúde, vamos dizer assim, porque dura pouco tempo, né? Uma vez que você entende que você tem esse problema, tá? Não tem um tratamento específico para paralisia do sono, tá bom? Agora, lógico, você está tendo com frequência associada a outras coisas, por exemplo, uma sonolência excessiva, né? Vem junto com alucinações, procura um especialista do sono, porque muitas vezes está dentro de um quadro, por exemplo, da narcolepsia. Isso agora, pode o que eu vejo muito comum, não sei se tem a ver com o transtorno do sono, essa questão, não sei vocês de casa também. Muita gente, não é só comigo, a gente dorme a noite inteira, parece que dormiu, mas acorda cansado. Parece que o sono não recuperou. Isso é porque o sono não foi... Não foi reparador, não foi reparador, vezes, não passou completamente em todas as fases do sono, não é? Isso pode acontecer. Não ter, e aí tem um exame chamado polissonografia. Tem que acompanhar, então. Que é o exame do sono, tá? A polissonografia, ela pode diagnosticar não só o transtorno comportamental do sono REM, que nós falamos primeiro, que é aquele indivíduo que encena o sonho. Traz o vídeo aqui, eu acredito que vocês têm. Gente. Daqui a pouco a gente tem pergunta do telespectador também. Você já vai mandando a sua aí, viu? 011 964450532. Aproveita que a doutora está aqui. Acredito que já até entrou a pergunta do telespectador. Já entrou a pergunta. Liga o povo som. rápido, gente. Doutora, sono agitado pode ser um problema? Ótimo. Bom, pode, e aí é o que nós estávamos falando do transtorno comportamental do sono REM. É um sono agitado, que é um transtorno do sono REM. Pode ter outras questões também. O sonambulismo é um problema do sono, da primeira fase do sono, e é um transtorno. O sonambulismo entra no REM ou no não REM? No não REM. No não REM. Na primeira fase do sono, tá? Vamos até diferenciar, mas antes de diferenciar, eu vou querer que eles tragam os vídeos aqui do transtorno comportamental. Ó a Marcinha dormindo. Marcinha dorme desse jeito, nossa figurinista, ó. Olha só, olha o que está acontecendo, né? E aí ele sabe se ele está dormindo. Não, ele estava dormindo e ele estava movimentando, ó. Dormindo e movimentando. Tem gente que chora. É verdade. Tem gente que cai da cama. Cai da cama. A gente tem um próximo vídeo para mostrar para vocês. Olha só, esse vídeo
É um estudo do sono, tá? Esse paciente está monitorado e a gente está vendo o quanto ele se movimenta também, tá? Sim. Então, tem uma hora que ele mexe, ele levanta. Isso aqui é um estudo de polissonografia, aquele estudo... Que passa a noite inteira sendo examinado. Examinado, né? Ó, tá vendo? Então, isso ele está dormindo. Ele está dormindo no sono REM, mas a musculatura dele não está sendo inibida. Ele está interagindo com o sonho, está interagindo com o pesadelo. Esse é o transtorno comportamental do sono REM. Mas aí a gente vai fazer aquele paralelo, né? Sonambulismo e... Sim, a gente tem uma pergunta agora, telespectador. Bota na tela aí pra gente, ó. Boa tarde, Gisele e doutora Francine Mendonça. Queria perguntar sobre sonambulismo, o que causa e como deixar de ser sonâmbulo. Meu nome é Francisco e sou de Fortaleza. Muito obrigada pela questão, viu, Francisco? Beijo pra você, um beijo povo de Fortaleza. E aí, que delícia, Fortaleza, né? Tô precisando. Gente? Já, já. Olha, o sonambulismo, ele é um distúrbio do sono, da primeira fase do sono, em que o indivíduo, ele tem uma diferença. Qual é? Ele tem movimentos mais complexos, né? E mais lentos até. Ele não tem aqueles movimentos abruptos do sono REM, do transtorno do sono REM, né? Então, lentamente ele pode despertar, ele pode abrir uma geladeira. Tem relatos que tem indivíduos que Sonâmbulo abre a geladeira também, gente? que até dirige, tá, Gi? Isso pode acontecer. E geralmente o sonâmbulo, ele desperta e ele não lembra o que aconteceu. E ele também tem um despertar mais lento, tá? Do que, por exemplo, o próprio transtorno comportamental do sono REM. Tem um despertar mais rápido, não é? Então, o sonambulismo é um transtorno do sono, tá? Isso que eu ia perguntar. Então, tem a diferença, né? Como que a gente faz para diferenciar o transtorno do sono com o sonambulismo? O transtorno comportamental do sono REM, né? Isso. Do sonambulismo, porque os dois são transtornos. Os dois são transtornos. Exato. Então, existe a polissonografia, tá? Que é esse exame do sono em que ele vai monitorar, Gi, a atividade do seu cérebro, vai monitorar a atividade dos seus músculos, a atividade respiratória, tá? E com base nisso, ele vai ver que tipo de movimento que você está fazendo, que traçado no cérebro está acontecendo, como é que está a sua respiração, como é que está a sua musculatura. E aí sim a gente vai diferenciar se é um transtorno do sono REM, se é um sonambulismo, tá? Tem tratamento, doutora, quem tem o transtorno do sono, o sonambulismo, enfim, sono agitado, tem tratamento para isso? Tem tratamento, tá, Gi? Geralmente, quando a gente fala em transtorno do sono REM, a gente pode lançar mão, né, de algumas medicações, como o próprio clonazepam, a melatonina, né? São medicações que tratam esse problema. O sonambulismo, ele pode, geralmente, quando ele é menos frequente, ele pode ser até observado. A gente pode fazer um controle do ambiente, afastar os objetos cortantes, obstáculos em casa, porque o sonâmbulo ele pode tropeçar, ter acidentes, né? A gente pode fazer só um controle ambiental, orientar o acompanhante, né, de como manejar. Na verdade, o ideal do sonâmbulo é você direcionar gentilmente. Gentilmente, nada de acordar, viu? Mesmo que seja o maridão, a esposa que conte aí algum, né, um segredo pra você, nada de acordar o marido, entendeu? Gentilmente, falando calminho, colocando assim, deixa ele acordar. Aí quando ele acordar, tem a DR. Mas durante, né, o processo não pode, viu, gente? Isso, exatamente. Direcionar, não é que vai ter risco de vida se você despertar um sonâmbulo, porque isso é mito. Isso, né? A pessoa não volta. A avó que fala isso, né? A vó é ótimo, gente. Tem cada teoria. Mas volta, né, se Isso acordar. é mito, volta, tá? Só que a questão é que o sonâmbulo, ele pode despertar de uma maneira agressiva, tá, Gi? Então, de repente bater no parceiro, enfim, ficar agitado. Então, você conduz gentilmente para a cama, afasta os objetos cortantes, enfim. Nos casos mais frequentes, pode ser tratado com medicação, tá? Temos mais perguntas aqui. Doutora, tenho pesadelos frequentes. Tem tratamento? Maura de São Paulo. É verdade. Quem tem pesadelo, tem cura?
tratamento? Excelente, Gi. Então, o pesadelo, né? Ele já vem junto com toda uma atividade do corpo, né? Sim. Então, a gente tem o pesadelo, a gente tem um ataque cardíaco, um aumento horrível, da a gente frequência acorda de mau humor. respiratória. Exatamente, muitas vezes acorda, né, suando. E, geralmente, quem tem o pesadelo desperta e, no momento próximo, ele lembra do que aconteceu, não é verdade? Sim. A questão é, quando você tem um pesadelo ou outro esporádico, tudo bem, isso pode acontecer, né, com um processo do sono, né, um processo fisiológico do sono. Mas, quando o pesadelo hoje se torna frequente, imagine você tendo essa descarga, liberando adrenalina, liberando hormônios do estresse frequentemente, né? Gente que tem pesadelo com muita frequência. Isso pode predispor a transtornos de humor, a transtornos ansiosos, e aí sim a gente tem possibilidade de realizar um tratamento medicamentoso para diminuir essa quantidade de pesadelos, tá? Boa, doutora. E é por isso, gente, que... Ó, já segue a doutora lá. O QR Code dela tá aqui, ó, minha gente. Olha aí. Isso. Doutora Francine Mendonça, ela tem todos os lugares que ela atende. O consultório da doutora, ela tira dúvidas, questões. Ótima profissional. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Mais uma tarde com você, tá? maravilhosa. Olha o Instagram da Doctor, segue ela lá, gente. É esse Instagram Isso. dela aí, todo bonito, que ela faz com muito carinho pra vocês também. Esses vídeos vão para lá, Os tá, vídeos gente? todos vão pra lá e tem um canal no YouTube também, não tem? Tenho, Neurologia Sem Neurose, também aos pouquinhos eu tô mandando os vídeos para lá. Olha lá o filho dela, gente, de 4 patas. Tem Olha aí meu o bebê. look. Gente, é isso. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem Tarde Top com Nani Venâncio. Amanhã o que temos, Rê? Negritude Júnior! Vai rolar um samba, vai. Então amanhã você cola aqui com a gente, tá bom? Tchau, meu povo. Até amanhã. A gente volta se Deus quiser. Essa é muito chique, só por causa dela, né? Que vocês botaram essa música chique.